Olá, tudo bem? Como vocês estão? Ansiosos com a prova? A prova está se aproximando, né? Então é momento de fazer revisão. Eu sou a professora Cirleide, professora de redação aqui no Mérito, né? E hoje eu vou trazer uma revisão, né, sobre a redação, né? A prova de redação da Univ. Vou falar de algumas coisas que são importantes aí para que vocês saibam, né? E que para que vocês também, né, tenham bons resultados aí na escrita do texto de vocês na hora da prova. Então, a primeira coisa que eu vou abordar aqui nessa revisão é falar a respeito da letra, né? Então, tem algumas coisas ali que a gente deve levar em consideração na hora da escrita do texto, na caligrafia ali, né? Para que o texto não seja penalizado. Vou falar também a respeito de alguns aspectos gramaticais, que eu percebo que os alunos têm mais dificuldade. Falarei sobre algumas estratégias argumentativas, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Qual estratégia argumentativa que pode ser utilizada na prova, porque sabemos que algumas são penalizadas, né? Vou falar também, na verdade, trouxe aqui para vocês, né, algumas atualidades, então, pensando aí, né, numa previsão de tema de redação. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas atualidades, né, para a gente pensar um pouco e quem sabe, né, uma dessas atualidades seja um tema na redação aí e facilite um pouco a vida de vocês na hora da escrita do texto. Então, vamos à revisão. Primeira coisa que a gente vai observar nessa revisão, como eu disse, né, está relacionado à letra. A gente tem um exemplo aqui de texto, né? Aí a gente vai analisar a letra desse texto. Então, a primeira coisa que a gente percebe, né, que é uma letra pequena, tem que tomar cuidado com isso, né? A correção ela é manual, então a gente deve escrever um texto de uma maneira legível. Então, mesmo que a sua letra seja pequena, tem que ser um texto legível. Outra coisa que a gente percebe aqui neste texto, eu marquei em amarelo aí, vocês estão vendo? Esses espaços, né, entre uma linha e outra. Pode haver esses espaços? Não, porque eles são penalizados, né? Então, vocês devem procurar chegar aí até a margem, né? Então, a prova de redação, ela tem as margens, né, justamente para marcar o limite, até onde o candidato pode escrever o seu texto. Então, vocês vão chegar sempre próximo da margem, ok? Outra coisa que é importante é que vocês percebam aí na estruturação dos parágrafos. Cada parágrafo, esse primeiro parágrafo, por exemplo, ele é construído apenas com dois enunciados, apenas duas linhas, né? O segundo parágrafo, a mesma coisa. O terceiro parágrafo tem três linhas e o último parágrafo tem duas linhas. Isso é ruim, né? Porque se a gente for é, observar em tópicos básicos de redação, quando a gente está fazendo curso de redação, né? Cursos básicos de redação, sabemos que cada parágrafo ele deve ser estruturado no mínimo com três enunciados, três pontos finais. Então, esse primeiro enunciado, ele sempre vai apresentar uma ideia, né? O segundo vai justificar as ideias e o último vai concluir as ideias. Então, no mínimo, três enunciados. E muitas vezes os alunos, né, eles escrevem os textos, né, com, com um enunciado apenas, ou dois, né? Então, isso vai ser um problema. Pode ser mais de três enunciados? Pode. A única coisa que deve ser considerada é essa questão aí, né, de não ser menos de três enunciados. Mas também a gente não pode exagerar, né? Se a gente escrever um parágrafo com 10 enunciados, o que vai acontecer? Vai ser um parágrafo muito longo, aí vai ficar desequilibrado, né? Então tem que. Não pode exagerar também, né? Não pode ceder muito aí a quantidade de enunciados. A gente está pensando, já sabemos, né, que na prova de redação da Univ é necessário, no máximo, né, a gente pode escrever no máximo 25 linhas, então se a gente for escrever um parágrafo muito longo, vai ficar desproporcional, né? Então a gente tem que pensar no equilíbrio e pensar também que os nossos parágrafos eles não podem apresentar menos de três enunciados, ok? Vamos à próxima redação.
Nesta redação, o que que a gente percebe aqui, né? A letra é maior, né? Mas se a gente for ler o título, corrupção, tô fora, tem o que aqui, né, de diferente? A questão da linguagem. A linguagem exigida na prova é a linguagem formal. O tô fora é um exemplo de linguagem formal. Então, quando a gente está escrevendo o texto para o NIV, né, lá está exigindo a linguagem formal e eu utilizo de expressões da informalidade, isso vai ser ruim, né? Porque tem uma parte ali nos aspectos estruturais, né, uma parte nos critérios de correção em que isso é penalizado, né? Então, a questão lá da linguagem, né? A gente precisa levar em consideração que é a linguagem formal. Mesmo que seja um título, muitos alunos pensam o seguinte: nossa, eu vou escrever meu título, e fica na dúvida, como que eu vou escrever meu título, né? Aí pensa num título criativo, pensa num título cheio de expressões da informalidade, criativo demais, né? E não necessariamente precisa de fazer isso, né? A gente tem que pensar no título que dê conta das ideias apresentadas no texto. Um título que sintetize as ideias apresentadas no texto, né? Não precisa ser algo assim muito criativo, não. Apenas apresentar as ideias principais ali no meu título já é o suficiente, ok? Outra coisa aqui, neste texto, né, o autor inicia. Como foi colocado nos textos 8, 3 e 10, né? O que acontece aqui? Ele está pressupondo, né, que o leitor já leu os textos motivadores. Então, se já leu o texto motivador, o que o autor está pensando? Ah, não vou contextualizar a temática, não, ele já leu. Isso é um erro gravíssimo, né? Porque você deve contextualizar a temática. Você deve escrever um texto, né, com unidade de sentido. Então, para que ele tenha unidade de sentido, na sua introdução você deve contextualizar a temática, é uma característica do tipo textual, né? Quando a gente lê o texto, como esse texto foi escrito, o que fica aparecendo? Uma resposta de questão. Até é um problema para o tipo textual, né? Então, vocês sempre devem pensar na introdução, contextualizar a temática, apresentar uma tese, né? Desenvolver as ideias ali a partir da tese e concluir o texto de vocês, né? No último parágrafo, com um parágrafo conclusivo, né? Retomando todas as ideias apresentadas. Nada de ficar pressupondo, né, que o leitor já leu a proposta. Ele já leu, né? Mas todos sabem que ele já leu. Mas você deve escrever um texto, né, com unidade de sentido. Para que ele tenha unidade de sentido, vocês devem partir do pressuposto que o leitor não sabe qual é a temática. E quando vocês fazem isso, o texto ele fica mais o quê? Mais claro, coerente. Então, por isso que melhora muito o texto, né? Quando vocês partem do pressuposto que o leitor não sabe qual que é a temática, não lê os textos motivadores, ok? Aí, no segundo parágrafo, ele inicia da seguinte forma, né, o autor. Comumente ouvimos, né? Então, a gente percebe que ele utiliza a primeira pessoa do plural. Ouvimos, nós ouvimos. Aí, na terceira linha do segundo parágrafo, ele utiliza o verbo creio. O verbo já está na primeira pessoa do singular, né? Então, o que acontece aqui? Eu utilizo a primeira pessoa do plural, depois a primeira pessoa do singular. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Então, qual pessoa vocês vão utilizar no texto de vocês, né? Para quando a gente pensa nos verbos. O texto lá, o texto dissertativo, argumentativo, ele exige o quê? Objetividade. Então, se exige objetividade, vocês não vão poder utilizar a primeira pessoa, né? Porque a primeira pessoa é algo que é muito subjetivo, né? Então, utilizar as expressões eu creio, eu acho, né? É ruim, porque aí o texto perde o quê? Objetividade. Então, quais as pessoas vocês vão poder utilizar? Vocês podem utilizar a primeira pessoa do plural, mas vão dar ênfase à terceira pessoa do singular, né? Dão ênfase à terceira pessoa, porque isso deixa o texto mais objetivo. A terceira pessoa do singular, ok? Aí depois, novamente, eu marquei, né, a questão aqui do... na terceira... A outra coisa aqui, né? Da terceira pessoa, na terceira linha aí do primeiro parágrafo. País com Z, né? Então tem que tomar muito cuidado com a correção gramatical.
com a ortografia, né, a escrita das palavras aí, né, a acentuação, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada erro é contabilizado, né, e a gente tem uma quantidade pequena de erros que podemos cometer no texto, né, e se ultrapassar, né, o limite ali que a banca propõe, o texto ele não vai pontuar nos aspectos gramaticais e a nota vai ser uma nota ruim, né? Outra coisa também, na quarta linha, né, o autor ele fez a separação silábica da palavra corrupção. Só que o que aconteceu? Ele colocou o hífen embaixo do P. Pode acontecer isso? Não. Vocês sempre vão colocar o hífen no meio da letra, nem em cima nem embaixo, sempre no meio da letra. Aí a gente percebe também na segunda linha do segundo parágrafo, né, que ocorre a mesma coisa. O autor colocou o hífen embaixo da letra, né? Então vocês não vão poder colocar embaixo. É sempre no meio da letra. Então, quando vocês vão escrever o texto, tá percebendo que está chegando próximo à margem, né? Vocês devem pensar nos espaços ali, né, para fazer uma separação silábica que vocês consigam colocar o hífen, né, lá na linha e no meio da letra, ok? Dentro daquela linha ali, né, entre o espaço, o espaço da letra e a margem, né? Colocar o hífen ali no meio da letra, ok? Próxima redação aqui, próximo exemplo. O que a gente pode perceber nesse exemplo? A letra tá difícil de ler, né? Tá ilegível aqui, tem muitas partes ilegíveis no texto. O que acontece se o candidato apresenta uma caligrafia ilegível? O que vai acontecer com a redação dele? Vai ser zerada a redação. Principalmente se o corretor não conseguir ler, né? Boa parte do texto ele não consegue ler porque a letra é ilegível. Nesses casos, o que eu dou como sugestão? Treinos de caligrafia. Não tem como fugir disso. Se você percebe que tem uma letra, né, que muitas pessoas dizem, nossa, não estou conseguindo ler, né, o que você escreveu, já é um indicativo para fazer um treino de caligrafia. Não tem o que fazer, porque os corretores não vão ficar lá mais de 20 minutos tentando ler uma frase. Eles simplesmente vão, né, zerar a redação, porque está ilegível, boa parte do texto está ilegível. E se o texto apresentar partes ali, algumas partes ilegíveis, no caso tem que ser algo pontual, também a redação é penalizada, ok? Então, se tiver uma letra ilegível, vamos praticar a caligrafia, não tem o que fazer, né? Não só para quem tem a letra ilegível, né? Essa questão da caligrafia, mas também a gente tem que treinar, passar limpo a redação. Por quê, né? Na redação da Univ, a gente tem que pensar nessa questão aí dos espaços, né, da folha, das margens. A gente tem que pensar na caligrafia do texto, né? Tem que pensar também nas rasuras, né? Não pode apresentar rasuras no texto. Então, uma sugestão é treinar, passar limpo a redação, ok? Próxima redação, como eu disse, rasuras, né? Nesse exemplo aqui, a gente percebe o quê? Que o autor, o candidato, né, a pessoa que escreveu esse texto, ele tem uma tendência de sempre no final da palavra, as palavras ficarem o quê? Emboladas. Né? Pode acontecer isso. Peguei algumas redações assim. Ou a pessoa tem a mania de destacar uma letra na redação. Às vezes é um O, às vezes é um A. Como que ele destaca? Ele passa a caneta mais de uma vez. Se você passar mais de uma vez, já é uma rasura, então tem que tomar cuidado. Então, a sua letra, ela tá mais destacada ali, uma letra tá mais destacada, pode ser que o corretor marque como rasura, então tem que tomar cuidado com isso. Ou você vai escrever uma palavra, né, uma sílaba fica muito embolada, o que acontece? É uma rasura. E pode ser também um problema da letra não ser legível, né, então tem que tomar cuidado com isso também, né. Como a gente percebe aqui, né, aqui na terceira linha, né? O disso, dois S, né? O segundo S praticamente não aparece aí, né? Ficou tudo embolado. Então, pode ser considerado uma rasura. Também pode ser considerado um problema gramatical. O corretor pode marcar como problema gramatical, ele dizer que esse segundo S não está aqui, né? Pode acontecer isso, porque as letras ficaram emboladas.
E também o corretor pode marcar como rasura. Então, tem que tomar cuidado com isso. Como eu disse anteriormente, vamos treinar, né, passar limpo a redação. Outra coisa, né, que acontece, a pessoa está escrevendo o texto, né? Chegou lá no terceiro parágrafo. Nossa, acabaram as linhas, não tem quase nada para escrever. Aí o que a pessoa faz, né? Ela vai escrever o terceiro parágrafo, que é gigantesco, diminui a letra. Diminui de uma maneira que fica quase que ilegível a letra. Então, o que acontece nesse caso? Um parágrafo inteiro ilegível, redação zerada. Essa falta de harmonia entre as letras, isso pode ocasionar vários problemas, né? Ele pode ser que não está ilegível, né? Mas ele pode entender que aquela palavra ali tem problemas gramaticais. Você misturou tanto as letras ali que parece que faltou um S, faltou um I, né? Então, pode dar problemas gramaticais ali, né, na hora da correção. O corretor pode entender aquela palavra ali com que a palavra apresente algum problema gramatical. Pode apresentar rasuras também. Então, tem que treinar passar limpo a redação. Não tem o que fazer, ok? Porque a gente tem a prova, né, da Univ, é um tempo pequeno, né, para fazer toda a prova. Então, a gente tem que destinar um tempo aí para a redação, né, no máximo 1 hora e 20, né? E se a gente não treinar passar limpo a redação, o que pode acontecer, né? Para a gente escrever o texto, depois na hora de passar limpo, na pressa, aparecerem muitos erros gramaticais, aparecerem esse problema, como ocorre aqui nessa redação, né? Esse parágrafo com as letras muito pequenas, né? Então, como a correção é manual, o corretor vai estar ali, né, com o seu texto, lendo o seu texto, então ele não vai poder ampliar, né? Aí pode ser um problema aí para a redação de vocês. Então, vamos treinar passar limpo, gente, a redação. Depois, nessa questão da letra, vamos falar dos aspectos gramaticais. O que eu percebo, né? Eu corrijo muitas redações, né? De pessoas que querem fazer o vestibular da Univ, né? Aí eu percebo muitos problemas relacionados ao uso das vírgulas. Principalmente na hora em que eles utilizam a vírgula para separar, né, termos que não podem ser separados na oração. No caso, quando a gente separa sujeito do verbo, separa o verbo do complemento, né? Isso é um problema aí que pode ser grave, porque o candidato, né, ele pode escrever períodos aí com sujeitos muito longos e querer separar o sujeito do verbo todas as vezes, né? Aí vai apresentar o quê? Muitos erros gramaticais, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a maioria das pequenas fábricas de confecção localizadas na pequena cidade sertaneja de Caruaru emprega de 5 a 10 pessoas cada uma. O que a gente percebe aqui, né? Se a gente for fazer uma análise aqui rápida, qual que é o verbo dessa oração? Emprega. Quem emprega de 5 a 10 pessoas cada uma, né? A maioria das pequenas fábricas de confecção localizadas na pequena cidade sertaneja de Caruaru. Aí, o que aconteceu aí, né? A pessoa, ela colocou uma vírgula separando o sujeito do verbo. Por quê? O sujeito está muito longo, né? Tá quilométrico, gigantesco. Aí ela pensou, como tá longo, né? Vamos colocar uma pausa aqui, né? Aí é um pensamento incorreto, porque vocês não vão poder separar o sujeito do verbo. Tomar cuidado com isso, ok? Outra coisa é separar o verbo dos seus complementos. A gente tem um exemplo aqui, né? Os 3 porquinhos são construtores hábeis, né? Então, a gente tem aqui, né, fazendo uma análise bem rapidinha aqui, uma análise sintática rápida. Qual que é o verbo, né, nesta oração aqui? Quem são construtores hábeis, né? Os 3 porquinhos. Então, os 3 porquinhos, sujeito da oração. Já sabe que não pode separar o sujeito do verbo. Colocar uma vírgula aqui antes de são, não pode. E são o quê? Construtores hábeis, né? Então, aqui é o complemento do verbo. Vocês não podem separar o verbo do seu complemento, ok? A mesma coisa ocorre aqui no segundo exemplo, né? A gente tem o verbo estar e tem uma vírgula aqui separando o verbo estar do seu complemento, dando frutos. Não pode acontecer. Outra coisa que acontece é os candidatos, né, os alunos, esquecerem de isolar os adjuntos adverbiais deslocados.
No português, a gente tem a ordem direta da oração. Qual que é a ordem direta da oração? Sujeito, verbo, complemento, né? E os advérbios sempre vão aparecer na oração, né? Nessa forma direta da oração, sempre depois do verbo. Mas o que acontece? Na hora que os falantes vão utilizar a língua, tem a tendência de colocar, né, os adjuntos adverbiais antes do verbo. Os adjuntos adverbiais são as expressões que têm valor de quê? De advérbio. Os advérbios dão circunstâncias ao verbo, né? Pode ser a circunstância de tempo, de modo, de companhia, né? Dependendo aí do adjunto adverbial. Neste caso aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem, na tarde desta terça-feira, deputados e senadores se reuniram em sessão do Congresso Nacional. Então, a gente vai fazer uma análise aqui bem rápida. Qual que é o verbo dessa oração? Reúnem, né? Quem se reúne? Os deputados e senadores. Aqui, essas duas expressões, sujeito da oração. Reúne em sessão do Congresso Nacional. E essa expressão aqui, na tarde desta terça-feira, está indicando o quê? Tempo, né? Quando que ocorreu essa sessão, né, no Congresso Nacional? Na tarde de terça-feira. Então, aqui é uma expressão que indica o quê? Tempo, que está antes do verbo. Está antes do verbo reúnem. Se está antes do verbo e é um adjunto adverbial longo, porque tem mais de duas, no caso aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 palavras, né? É um adjunto adverbial longo, então você deve colocar a vírgula para separar, né? Para indicar esse deslocamento, porque está antes do verbo. Aí a oração na ordem direta, né? Ele deveria estar depois do verbo, né? Como está antes, aí vocês devem colocar a vírgula. O mesmo acontece no segundo exemplo. A gente tem aqui, né? A gente tem um período composto. Vamos ler só essa parte aqui do segundo, que é importante. Depois das eleições, os políticos estariam mais ativos no uso das mídias sociais. Quem estaria mais ativo no uso das mídias sociais? Os políticos. Aqui o sujeito da oração, os políticos. Estariam, o verbo, né? Depois das eleições, vocês viram aí que é um indicador de tempo, que está o quê? Antes do verbo estaria. Se está antes do verbo, vocês têm que colocar entre vírgulas, porque aqui a gente tem uma oração anterior. Você viu aí? É um período composto, tem uma oração anterior, então você tem que colocar duas vírgulas aí, né, dentro do seu texto. Então, por isso que a gente tem essas duas vírgulas aqui. O mesmo ocorre nos dois exemplos que vem aqui a seguir, né? A gente tem adjuntos adverbiais, que está antes do verbo. Então, se é um adjunto adverbial longo, está antes do verbo, vocês devem colocar, né, vírgulas aí como um indicador. Aí, vocês viram que no primeiro exemplo, o adjunto adverbial que está em amarelo aí, no terceiro exemplo, desculpa, que está em amarelo, ele está antes do verbo sancionou, né? Então, a gente tem que colocar a vírgula porque está deslocado. Aí, nesse quarto exemplo, a presidente, em cerimônia no Palácio do Planalto, sancionou a medida provisória. Então, quem sancionou a medida provisória? A presidente. Então, o sujeito está aqui. Só que em cerimônia no Palácio do Planalto é um adjunto adverbial longo. Só que ele está deslocado ainda, porque ele está antes do verbo. Ele deveria estar depois do verbo, depois do complemento do verbo, né? Como ele está deslocado, aí você tem que colocar entre vírgulas, ok? Agora, outra coisa que aparece muito aí nas redações que a gente deve considerar é períodos longos. Então, naquele primeiro exemplo que eu coloquei, né, a respeito da letra, tinha períodos curtos, né? E eu falei também sobre a estruturação dos parágrafos, né, que devem apresentar, no mínimo, né, 3 enunciados aí. Cada parágrafo, no mínimo, 3 enunciados. O que a gente percebe nesse parágrafo aqui, frasal? Ele tem apenas um ponto final. Então, isso prejudica muito a leitura do texto. Fica um texto embolado, né? Um texto que a gente não consegue compreender muito bem, porque falta, né,
falta essa revisão gramatical, saber exatamente onde cada ideia termina, onde inicia uma nova ideia, né? Está também relacionado à questão da coesão, não só os aspectos gramaticais, né? Se fosse uma redação em que o corretor estivesse fazendo a correção dessa redação, né? E estivesse diante de um parágrafo parecido com este, o que ia acontecer? A redação seria penalizada nos aspectos gramaticais, né? Muito penalizada, e também nos aspectos coesivos, porque a gente percebe o quê? Que não tem coesão no texto. É, principalmente entre as ideias, né? O autor ele não separa muito bem as ideias, né? Aí, com ponto final, com elemento coesivo. Então, fica um texto embolado, né? Que apresenta problemas gramaticais e também problemas coesivos. Então, a redação vai ser penalizada o quê? 2 vezes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nada de escrever o texto, né? Desinvestado na vida, né? É só colocar um ponto final em cada parágrafo que vai dar ruim, que o texto ele vai ser penalizado, e muito penalizado, né? Nesse exemplo aqui a gente tem isso. Aí, se a gente fosse fazer a correção, o que a gente percebe aqui? Olha, nessa correção aqui, nesse parágrafo reestruturado, a gente percebe pontos finais, né, no texto, mais pontos finais, a utilização de elementos coesivos, que está aqui em amarelo, devido a isso, como consequência disso, em 2010. Então, a gente percebe o quê? Que tem elementos coesivos aqui nesse parágrafo, que o autor ele pensou em estruturar os parágrafos com pontos finais aí, né, para separar as ideias apresentadas, né? Então, de um parágrafo completamente desestruturado, né, que a gente viu ali nesse primeiro exemplo, com a refacção desse parágrafo, a gente percebe o quê? Que as ideias elas estão mais o quê? Coerentes, né? Coesas. Isso é muito importante nos aspectos gramaticais, né? Você saber separar muito bem as ideias, onde começa, onde termina. É importante para os aspectos gramaticais, para os aspectos coesivos, né? A utilização de elementos coesivos também é avaliado, né? Essa utilização. E outra coisa também, né? Na coerência na exposição de ideias. Tem esse subcritério ali nos aspectos estruturais, né? Nos critérios de correção da Univ. Então, se você não souber organizar as ideias, apresentar essas ideias de uma maneira organizada, você vai perder também pontos nessa coerência na exposição de ideias. E outra coisa também, até na consistência argumentativa, porque a gente não vai conseguir entender muito bem uma relação, por exemplo, de causa e consequência no texto, né? Uma relação de raciocínio lógico. Não dá para você saber muito bem qual a estratégia argumentativa utilizada. Então, a redação é muito penalizada se vocês apresentarem parágrafos desestruturados, ok? Próximo. Agora vamos falar das estratégias argumentativas. Muitas pessoas estão esperando esse momento, porque muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a isso. Sabemos, né, que na Univ, quando a gente lê os critérios de correção, tem a parte da penalidade. A parte da penalidade, ela vai, vai penalizar, né, aquelas redações que utilizarem estratégias argumentativas ali, né, especificadas na penalidade. Quais são essas estratégias argumentativas? Aquelas que estão relacionadas às citações, né? Então, vocês não vão poder citar no texto de vocês autores, segundo Aristóteles, vocês não vão poder fazer isso. Citar ideias, né? A lei da relatividade, não podem citar ideias, né? Mesmo que você não cite o pensador, você citar a ideia dele, também vocês não vão poder citar ideias. Vocês não podem citar fontes de informações, né, de jornais, sejam eles televisivos, impressos, virtuais, vocês não vão poder colocar isso, né? Nada vinculado pela mídia, vocês não vão poder colocar no texto de vocês, né? Vocês não vão poder citar, né, livros literários, né? Vocês não vão poder citar obras cinematográficas. Então, essas questões aí de citação são penalizadas, né?
a utilização de citações são penalizadas e também vocês colocarem citação direta e indireta também. Às vezes o candidato ele pensa o seguinte: eu não posso citar o Aristóteles, mas eu coloco entre aspas a fala dele, né? É uma citação direta, mesmo que você não fale que aquela citação é do Aristóteles, é uma citação que vai ser penalizada, né, na hora da avaliação do seu texto. Então, não pode apresentar citações diretas, nem indiretas também, né? Nada dos textos motivadores vocês também não vão poder citar, porque isso pode ser penalizado aí, a sua redação pode ser penalizada. Mas existem as estratégias argumentativas que vocês podem utilizar. Só que vocês devem prestar bastante atenção em relação a isso. Uma das estratégias argumentativas que vocês podem utilizar é o argumento de exemplificação. Pode apresentar, né, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e assim ajudar na fundamentação do ponto de vista. Mas existem ressalvas. Então, vocês vão sempre na hora de colocar uma exemplificação, colocar o elemento coesivo que indica isso, né? Por exemplo, né? A exemplificação para ilustrar. Então, aí são elementos coesivos que vão indicar esse argumento de exemplificação. Só que essas narrativas cotidianas também vocês têm que tomar cuidado, tá? Como que vocês vão usar essa estratégia argumentativa de exemplificação? Com exemplos genéricos, né? Não especifique a pessoa em si, né? Um exemplo, eu tenho uma temática a respeito das drogas. Aí, né, eu quero colocar um exemplo de um cantor que se envolveu com as drogas e depois ele conseguiu melhorar, né? Ele conseguiu vencer as drogas aí, no caso, né? Um exemplo que eu tô dando. Aí você coloca o nome do autor, o nome do cantor, né? Aí, segundo fulano de tal, né, que sofreu muito tempo com as drogas e coisa e tal, né? Aí isso é penalizado. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí como que você vai transformar essa mesma estratégia argumentativa como um exemplo genérico? Aí vocês podem colocar assim: alguns artistas, né? Vocês podem colocar, sei lá, alguns artistas se envolvem com as drogas. Aí vocês podem relacionar isso ao ambiente, né? Aí você viu aí a diferença? Alguns artistas, eu não especifiquei qual artista. Eu apenas disse que isso ocorre no meio artístico. É uma exemplificação, pontuo como exemplificação, e não é penalizado, né, citar um autor, né, uma música aí não vai ser penalizado. Então, sempre quando vocês utilizarem argumento de exemplificação, vocês devem utilizar, né, como algo genérico. Então, vocês estão querendo colocar o exemplo de um artista, aí coloca como algo genérico. Alguns artistas, né? Aí vocês relacionam isso com o meio, né, artístico, que pode, sei lá, de certa forma, né, promover, sei lá, essa situação. Ok? Então, a exemplificação vocês podem utilizar, né, no texto de vocês, mas como algo genérico. Certinho? Próximo. Argumento histórico. Argumento histórico é a conhecida alusão histórica. Vocês podem utilizar, né, no texto de vocês sem problemas. O argumento histórico utiliza como forma de comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem ao tema discutido. Então, eu posso citar um fato histórico, né? Era Vargas, fato histórico, né? E mais uma coisa importante, né? Vocês devem ir lá no passado, né? Ressignificar esse passado no presente. Dizer para o seu leitor por que esse fato histórico é importante para a sua argumentação. Também não adianta você colocar só o fato histórico ali e não relacionar dentro do texto, e ficar lá como se fosse só apenas algo decorativo. Vocês não podem fazer isso. Vocês sempre vão utilizar como uma estratégia, né? Para justificar as ideias apresentadas. Então, eu estou utilizando o argumento histórico como uma estratégia argumentativa. É algo importante para o quê? Para justificar as ideias apresentadas no texto. Então, nada de jogar lá só
o fato histórico e não desenvolver, né? Ele ficar lá como se fosse um enfeite dentro do texto. Então, deve desenvolver as ideias aí e dizer para o seu leitor por que esse fato histórico é importante aí para a sua argumentação. Então, a gente tem um exemplo. Os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, no início do século XVI. Então, aqui a gente percebe, né, um fato histórico que está sendo retomado aqui, né, dentro do texto. E lembrando, o fato histórico eu posso utilizar como uma estratégia argumentativa, mas sempre de uma maneira o quê? Produtiva dentro do texto. Próximo, argumento de comparação. Faz um comparativo entre ideias distintas a fim de construir um ponto de vista, apontando semelhanças ou diferenças entre as noções comparadas. Então, eu posso utilizar o argumento de comparação. Lembrando que o argumento de comparação tem elementos coesivos e que indicam isso, né? O como, né? Com essa ideia de comparação. É importante vocês usarem aí para deixar bem claro que está havendo uma comparação. Nessa comparação, vocês podem construir, né? Distinguir semelhanças, né? Diferenças, né? Distinguir diferenças e encontrar semelhanças aí entre duas ideias. Então, a gente tem um exemplo. Na Finlândia, as melhorias na educação passaram, nos últimos 20 anos, pelo menos por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e a capacitação profissional. Já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média nacional. E há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Então, aqui a gente percebe o quê? Que há uma comparação entre países, né? Finlândia e o Brasil. Relacionada ao quê? A formação de professores, né? A capacitação dos professores também está relacionada a questões salariais aí. Então, houve distinção aí de diferenças, né? Ele abordou diferenças entre esses dois países. Então, é uma estratégia argumentativa que vocês podem utilizar, que é o argumento de comparação. Depois nós temos o argumento por causa e consequência. Uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito, gerando uma interpretação que pode ir de encontro a uma tese defendida. Então, a gente vai observar, né, dentro de uma temática, causas e consequências de uma problemática, né, digamos assim. O que é importante quando a gente apresenta essas ideias de causa e consequência é vocês tentarem mostrar, né, tentarem também utilizar elementos coesivos que ilustrem essa ideia de causa e consequência dentro do texto. Então, a gente tem um exemplo. O aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Logo, o aumento da pena e a maior rigidez no sistema brasileiro devem gerar as mesmas consequências. Então, a gente percebe uma causa e uma consequência aqui na abordagem, né, do parágrafo aqui. É uma estratégia argumentativa que vocês podem utilizar no texto de vocês. Ok, então são essas aí estratégias que vocês podem utilizar. Como eu havia falado, né, no início aqui da revisão, eu vou trazer também algumas atualidades, pensando em o quê? Em temáticas que podem cair na prova, né? Então, a gente tem aqui algo que ocorreu aí no início do ano que pode resultar em uma temática, né? Dentro de uma proposta de redação, que é a lei que criminaliza o bullying, né? Então, em janeiro foi sancionada uma lei, né, que criminaliza o bullying e aumenta e amplia a punição para o crime contra a criança. Talvez seja uma indicação aí de temática, né, que vocês podem buscar mais informações relacionadas a isso. Essa lei que criminaliza o bullying está relacionada com a Política Nacional de Prevenção e Combate do Abuso, né, e exploração sexual de crianças e adolescentes. Outra coisa, né, essa prática do bullying, né, ele tem uma ampliação aí na punição, não só, né, no bullying, nas interações aí pessoais, né, no dia a dia, exemplo, nas escolas, mas também no ambiente virtual, o cyberbullying, né, pode acontecer que na hora da prova ocorra
uma temática relacionada a isso. Então, essa é uma atualidade aí que pode resultar, né, quem sabe, em um tema de redação. Outra coisa que também pode cair lá na prova de redação está relacionada à dengue, né? Então, houve muitos casos, né, de dengue no Brasil no início do ano, né? 50 mil casos de dengue em um só dia, né? Em Minas Gerais, né? E muitas mortes relacionadas à dengue, né? Então, isso também pode fazer com que, né, a banca pense em um tema de redação relacionado à dengue, né? Outra coisa, a vacinação da dengue também agora começou a ser aplicada, né, em fevereiro pelo Brasil, e o primeiro grupo atendido pelo Sistema Único de Saúde, né, foram as pessoas de 10 a 11 anos, aí no início do ano, né, em fevereiro, houve esse início aí de vacinação, né, da vacina aí contra a dengue. Então, isso pode resultar em um tema de redação, quem sabe. Próxima atualidade, né? Inteligência artificial nas eleições de 2014. Então, houve uma decisão aí no Tribunal Superior Eleitoral, né? Na última semana de fevereiro, que proíbe atividades de manipulação e fabricação de conteúdo falso, utilizando a inteligência artificial ali nas eleições. Isso há uma proibição agora nas eleições, né, de 2024, que não vai poder utilizar nem assistente virtual aí, né, nesse processo eleitoral, não vai poder utilizar avatares, né? Também a inteligência artificial tem essa capacidade de gerar conteúdos, né? Vídeos, imagens, né? E isso é proibido agora, né? Há essa proibição de manipulação. Pode ser um tema de redação, quem sabe? Próximo, né? Crescimento de casos de câncer no Brasil. Então, a Organização Mundial da Saúde, né? De saúde, ela aponta novos casos de câncer, né? E há uma crescente aí nos casos de câncer até 2050, né? De 77%, né? Nos casos aí, no aumento de casos de câncer, né? Isso está relacionado também ao envelhecimento da população, né? A população que está dentro desses fatores de risco, que pode estar relacionada ao tabaco, ao álcool, a questão aí do peso, né? Obesidade. Então, isso tudo pode gerar, né, esses aumentos aí em casos de câncer. Então, isso pode ser uma temática também para a prova, ok? E também, né, está relacionado ao envelhecimento da população. Então, é isso. Acredito, né, que tenha esclarecido algumas dúvidas aí, né, sobre a redação da Unirv aqui nessa revisão, né? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se tiver ainda alguma sugestão, quem sabe, né? A gente pode pensar aí em trabalhar mais alguns elementos importantes aí. Mas se ficaram dúvidas, né? A gente tem todo o material que pode ser como suporte para vocês, né? A gente tem uma apostila muito completa, o Mérito tem uma apostila muito completa, né? Sobre a prova de redação da Unirv, matemática, biologia, química. Então, se vocês tiverem dúvida, né, a parte de redação também tem todo o material relacionado a isso. Se ainda ficou uma dúvida, vocês podem comprar todo esse material, né, aqui ligando para a gente, né? Vocês podem marcar aulas presenciais, né, virtuais, para tirar todas as dúvidas aí, vocês consigam o grande objetivo de vocês, né, que é passar na prova de redação da Unirv. Na prova, né, na prova de redação e no vestibular da Unirv e conseguir a vaga tão esperada, né, no curso de medicina. Então é isso, essa foi a revisão, né, que eu preparei para vocês hoje. Bons estudos, um grande abraço, tchau!